Muito bem, oitavo ano, bom dia. Pessoal, então vamos para a nossa aula de educação financeira. Eu vou fazer um resuminho para vocês aqui, que vocês já viram isso, mas é importante porque porcentagem trabalha muito isso, que são os números decimais, tá? Então a primeira pergunta que nós sempre fazemos quando estamos trabalhando com isso é: o que é um número decimal? Então nós temos essa dúvida sempre do que é um número decimal. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Aí nós vamos ver o que é um número decimal e o que é uma fração decimal. Então eu coloquei aqui, ó, fração decimal. Os denominadores são potências de base 10. Interessante, oitavo ano. Então uma fração é decimal quando seus denominadores são potências de base 10. Então vamos analisar aqui, ó. Olha esse número aqui, ó, 3 sobre 10, 17 sobre 100 e 54 sobre 1000. Todos são uma fração decimal. E quando uma fração é decimal, quando os denominadores podem ser escritos ou são potências de base 10, tá ok? Quando esses números são potências de base 10, então o número é uma fração decimal. Por exemplo, 3 sobre 10, ó, vamos pensar só na parte dos denominadores. 10 eu posso escrever como uma potência de 10 elevado à primeira, porque 10 vezes 1 é 10. O número 100 posso escrever como uma potência de 10 ao quadrado, porque 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Quanto que é 10 vezes 10? 100. O número 1000 eu posso escrever como 10 ao cubo, porque 10 vezes 10 vezes 10 é 100. Ou 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000, tá? Então isso que é fração decimal. É eu pegar um número e escrevê-lo na forma de potência de base 10, que foi o que nós fizemos aqui. Independente se o número é 100 ou é 1000, você coloque ele sob potência de base 10. Essa é uma fração decimal, tá ok? Aqui do lado eu coloquei para você, então, já sabemos o que é uma fração decimal. Oitavo ano, isso é importantíssimo para aprender fração, para aprender porcentagem. Fração decimal, os denominadores são potências de base 10. Tá aqui, já vimos isso. Agora vamos ver o que é um número decimal, tá? O que é um número decimal? Eu costumo dizer isso aqui lá no sétimo ano, que o número decimal ele indica um número que não é inteiro. Então, quando o número não é inteiro, o número é decimal, tá ok? Por exemplo, o número 5,28, 0,374, 54,08, que ficou pequenininho aqui, todos esses números são o quê? São números decimais. Por quê? Porque são números que têm casas depois da vírgula, tudo bem? Não são números inteiros, porque tem a parte inteira e tem a parte decimal. São as partes que têm casas depois da vírgula, tá ok? Então, nesse primeiro vídeo aqui, é só para vocês observarem o que é uma fração decimal, que é uma fração que eu posso escrever na forma de potência, e o número decimal não é um número inteiro, e são números que podem ser escritos com casas decimais, ou seja, na forma com números que têm vírgula, tudo bem? Isso tem que ficar claro para vocês. Isso ficando claro, pessoal, isso ficando de forma clara, oitavo ano, então vamos ver aí a transformação de um número decimal em uma fração, que é o que a porcentagem vai pedir e cobrar de vocês. Por exemplo, olha esse número decimal, 47,32. Eu coloquei aqui para vocês, esse número tem duas casas decimais. Tá? Então prestem atenção, qual é a dica, oitavo ano? Escreve esse número em cima sem essa vírgula aqui. É como se eu viesse aqui e tapasse com o dedo essa vírgula. Que número é esse daí? É esse daqui, ó, 4.732. Eu vou escrever esse número decimal na forma de fração decimal. Vou colocar o traço de fração. Qual vai ser o meu denominador embaixo? Quantas casas decimais tem esse número depois da vírgula? 2. Se é 2, eu vou dividir esse número aqui por 100, tá? Essa é a dica. Legal, professor. Entenderam? Então você vai pegar esse número, vai escrever esse número aqui no numerador, vai colocar o traço de fração e vai colocar no denominador a quantidade de casas que o número tem. Como esse número tinha duas casas depois da vírgula, eu dividi aqui por 100. Ponto. Tá? Observe o número de baixo. O número decimal de baixo é 0,023. Pega o número 23, coloca aqui. Porque esse número aqui tem 3 casas decimais, tá? Se ele tem 3 casas decimais,
o que, que vai acontecer? Você vai pegar essa vírgula e vai andar 3 casas para a direita. 1, 2, 3. O número que restou foi 23, está aqui. Coloca o traço de fração e o número que você vai colocar embaixo, qual é? 1000. Por que 1000? Porque você andou 3 casas, ó. 1, 2, 3. Mas, professor, eu ainda não estou entendendo. Por que 1000? 1000 tem quantas casas, pessoal? Não tem 3 casas? Não tem 3 zeros aqui? Tem, então foi por isso que eu dividi por 1000. Porque aqui são 3 casas decimais. Eu andei 3 casas, ó. 1, 2, 3. Ficou 23 em cima e 1000 embaixo, tá ok? Não esqueçam disso, porque para porcentagem isso é importantíssimo. Agora eu coloquei em azul para vocês aqui, ó, que é muito importante. Transformação de uma fração decimal em um número decimal. Então, pessoal, aqui nós pegamos um número decimal e transformamos em fração. Esse outro é o processo inverso. É como se nós pegássemos essa fração e fôssemos para aquele número que está lá, fazendo o quê? Essa divisão aqui, tá ok? Quando você pegar 35 e dividir por 1000, o número vai dar esse daqui, mas não é isso que eu quero que vocês prestem atenção. 35 sobre 1000. O 1000 tem 3 zeros, portanto tem 3 casas decimais. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui 0, quantas casas para a direita? 3 casas, ó. 1, 2, 3, ficou 0,035, tá ok? É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Nós vamos pegar essa fração e vamos transformar em um número decimal, tá? Olha esse número aqui, ó, 2.856 dividido por 100, 100 tem 2 zeros. Então, vamos pegar esse número aqui, que já está aqui, já que o denominador é 100, vamos deslocar 2 casas para lá. Então, ó, 1, 2. A vírgula parou em 28, ó, por isso que ficou 28,56. Tá ok? Não esqueçam disso, pessoal, porque isso é importantíssimo. Transformar um número decimal em uma fração decimal. Para isso, basta apenas ver a quantidade de casas decimais e transformar uma fração decimal em um número decimal, sabendo também o denominador, quantas casas você vai ter que deslocar fazendo essa continha, tá ok? Daqui a pouco eu volto.